Bom dia, hoje nós vamos iniciar uma nova matéria dentro da disciplina de técnicas básicas, tá? Então, só para a gente deixar aqui claro, a matéria, a disciplina de técnicas básicas, ela abrange várias técnicas e vários procedimentos que vocês vão precisar para atuarem como técnicos de enfermagem. Uma delas foi a administração de medicações, que a gente viu, a parte lá toda da via parenteral, e vocês estão fazendo o trabalho da parte da via oral, a via cutânea, que essas vias são mais tranquilas, só com o trabalho vocês vão conseguir assimilar. E aí a gente tem a parte de cálculo de medicamentos, de medicações, que a gente ainda vai ver, porque aquele que eu postei, né, e que a gente estudou, foi 1/3 do que a gente precisa ver. Porque eu não poderia deixar de falar como que é calculada a unidade, sendo que a gente já estava falando de via de administração por via intradérmica, que a gente precisa da seringa de unidade, tá? Então, eu não podia deixar passar em branco, porque como que eu ia falar para vocês? Vocês precisam fazer a insulina em forma de unidade, são 10 unidades, são 30 unidades, e vocês não saberiam o que era a unidade, tá bom? Então, depois a gente vai ver o restante de cálculo de medicação, e eu posso voltar nessa parte da unidade se vocês ainda tiverem dúvidas. Outra matéria que a gente precisa ver dentro de técnicas básicas, exame físico, que a gente vai começar a ver hoje. Exame físico, sinais vitais. Os sinais vitais é a parte mais prática, então a gente vai precisar deixar para quando a gente voltar às aulas, tá? No instituto. Vamos ver também a parte de transporte, a parte de curativos. Então, técnicas básicas vai abranger muitas matérias e muitas coisas que vocês vão precisar para atuarem como técnicos de enfermagem. Então, a gente já viu a administração de medicações. E hoje a gente vai falar sobre exame físico, tá bom? Então, o que é exame físico? Qual que é a definição de exame físico? Exame físico é a investigação do corpo do paciente para determinar o seu estado de saúde. Então, para a gente determinar o estado de saúde do nosso paciente, a gente vai precisar investigar como está o corpo do nosso paciente, né? E o exame físico, ele vai servir para a gente poder fazer depois as nossas anotações de enfermagem, a evolução de como o nosso paciente está. Então, o exame físico é muito importante e ele vai envolver o uso das técnicas de inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato, isso segundo Potter e Perry, de 2013. Mais para frente a gente vai falar sobre cada uma dessas técnicas de inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato. Então, o que seria o exame físico propriamente dito? É uma avaliação física geral de um determinado paciente. Nós vamos fazer, então, um exame dos diversos aparelhos ou sistemas do nosso paciente, aparelho respiratório, aparelho digestório, sistema tegumentar. A gente vai fazer, então, o exame desses diversos aparelhos que compõem o ser humano, que compõem o indivíduo, que compõe o nosso paciente. E aí, dentro do exame físico, a gente pode ter algum exame físico especial, dependendo da patologia do paciente, tá? Posso fazer um exame físico mais detalhadamente ou especial da parte de oftalmologia, proctologia, da parte genito-urinário. Então, basicamente, o exame físico é isso. É a gente fazer uma avaliação física geral de um determinado paciente.
E quais são, então, aí as considerações iniciais que a gente precisa ter? Um exame físico completo, ele vai incluir o peso, a altura, os sinais vitais, e é um exame que é céfalo-caudal. O que é céfalo-caudal? Que eu preciso examinar desde a minha cabeça até os pés do meu paciente, né? Então, o exame físico, ele precisa ser céfalo-caudal. Eu não vou avaliar só a parte do tronco, ou eu não vou avaliar só os membros inferiores. Eu preciso fazer um exame físico completo, céfalo-caudal, da cabeça aos pés. Nós precisamos coletar dados básicos sobre o estado de saúde do paciente. Então, a gente vai ver que tem a parte da inspeção. A inspeção você vai olhar, né? Como o próprio nome diz, você vai inspecionar. Você vai usar os seus olhos. E a gente pode também coletar esses dados básicos através de algumas perguntas para o paciente. Se esse paciente já teve alguma patologia, se ele tem alguma queixa, né? Então, a gente vai coletar esses dados que vão nos ajudar para que a gente possa dar continuidade no tratamento do paciente e que a gente possa ali dar uma assistência de qualidade, uma assistência adequada para o nosso paciente. Então, aqui eu coloquei só uma sequência sugerida, porque da mesma forma que a gente falou que o exame físico, ele precisa ser céfalo-caudal, quando a gente for ver a parte da anotação desse exame, da anotação de como está o nosso paciente, a gente precisa seguir essa mesma lógica, tá? Então, precisa ser céfalo-caudal. Então, aqui eu coloquei só uma sequência sugerida do que a gente poderia avaliar para depois a gente fazer a nossa anotação. Então, seria o estado geral do paciente, o nível de consciência, a fala e a linguagem, o estado de hidratação, medidas antropométricas, peso, estado de nutrição, fáscias, presença de edema, mucosas e pele, presença de linfonodos, marcha e sinais vitais. Então, agora a gente vai ver detalhadamente alguns pontos dessa sequência aqui que eu sugeri. Alguns vocês já devem saber. O peso não tem segredo, né, gente? É perguntar para o paciente ou, se tiver uma balança na unidade de saúde, é pesar o paciente. As medidas antropométricas a altura desse paciente. Eu pergunto para o paciente ou então eu posso medir o paciente na unidade, tá? Então, vamos lá. Vamos para o estado geral no exame físico. Então, o meu paciente, ele pode ter um estado geral bom, um estado geral regular ou um estado geral ruim. Então, eu vou avaliar o meu paciente. Se eu vi que os sinais vitais estão normais, que esse paciente não tem nenhuma queixa, então eu tenho um estado geral bom. Se os meus sinais vitais estão alterados e o meu paciente tem alguma queixa, pode ser regular ou pode ser ruim, tá? Então, a gente vai precisar avaliar. Deixa eu só desligar o computador aqui que tá fazendo barulho. Pronto. A gente vai precisar avaliar, então, o estado geral do paciente. Bom, regular ou ruim. E aí, a gente já tem o nível de consciência. A gente já falou sobre isso em sala de aula, mas eu quero lembrar com vocês algumas coisas e outras a gente não tinha visto ainda. A gente viu consciente, orientado, né? Mas algumas outras terminologias a gente ainda não viu. Então, como que a gente vai avaliar o nível de consciência do paciente? O nível de consciência, ele vai servir para avaliar a qualidade e a velocidade da resposta. Então, sugestões de perguntas, como a gente já tinha falado em sala de aula, você sabe me dizer onde estamos? Aonde que o senhor está? O senhor sabe dizer
qual que é essa cidade, qual que é o dia da semana, né? Então, essas perguntas vai servir para que a gente avalie o nível de consciência do nosso paciente. E aí a gente tem algumas categorias, dependendo da resposta do paciente. Se o paciente está consciente e alerta, é porque ele nos deu uma resposta coerente. Ele conseguiu dizer que ele está no hospital em Aparecida de Goiânia, que hoje é dia 15 de abril de 2020. Então, se o paciente me deu uma resposta coerente, ele está consciente e alerta e orientado. Não coloquei aqui, mas ele está também orientado no tempo e no espaço. Uma outra categoria que a gente tem é letárgico, sonolento, que é quando esse paciente nos dá uma resposta lenta, mas a resposta é coerente. Então, se você tem dificuldade de acordar o paciente, dificuldade que esse paciente fale com você, ele está bem sonolento, letárgico, né? O que é letargia? É essa dificuldade de responder, essa dificuldade de acordar. Então, se ele tem essa dificuldade, ele tem uma resposta lenta, mas é coerente. É um paciente letárgico, é um paciente sonolento. Nós temos o paciente obnubilado, ele precisa de um estímulo e a resposta também é lenta, né? Então, ele precisa de um estímulo, fala comigo, acorda, né? Então, você precisa estimular esse paciente para te responder. Nós temos o paciente torporoso, que ele desperta com estímulo doloroso, mas a resposta é lenta também, então ele vai despertar somente com estímulo doloroso. E o paciente comatoso é o paciente que não tem nenhum tipo de resposta para as nossas perguntas. Então, essas são as categorias que a gente tem para evidenciar e para avaliar o nível de consciência do nosso paciente. Nós precisamos avaliar também a fala e a linguagem. Então, a gente tem um paciente que ele pode ter uma disfonia, que é uma alteração no timbre de voz. Um exemplo, pacientes que tiveram problema de corda vocal, câncer de corda vocal, ou um paciente que usou muito tempo traqueostomia e lesionou a corda vocal, ele pode ser um paciente que tem uma disfonia, uma alteração no timbre da voz. Outra categoria é o paciente que pode ser afásico, ou seja, ele vai ter uma afasia na linguagem da fala, é a ausência total da fala. Então, esse paciente ele não consegue falar por algum motivo. Um desses motivos pode ser um AVC, que esse AVC atingiu ali na parte cerebral o campo que é responsável pela fala. Então, esse paciente ele vai ser afásico, ele vai ter uma afasia, ele não vai ter nenhum tipo de fala. E nós temos a dislalia, que é um distúrbio no ritmo da fala. O paciente ele consegue falar, ele tem um bom timbre da voz, mas ele tem um distúrbio no ritmo da fala. Então, ele fala, mas ele não consegue completar a frase, ou ele troca algumas palavras. Isso também acontece muito com os pacientes de AVC também. Nós precisamos avaliar no exame físico também se o paciente ele está hidratado ou se ele está desidratado. Quando o paciente está hidratado, ele vai estar corado, ele vai ter mucosas e conjuntivas hidratadas. Mas como que eu vou identificar a desidratação? A desidratação é a diminuição de água e eletrólitos total do organismo, caracterizando-se pelos seguintes elementos. Então, a gente vai ter um paciente desidratado quando ele estiver com sede,
queda abrupta do peso, pele seca, com elasticidade e turgor diminuídos, estado geral comprometido, excitação psíquica ou abatimento. Então, se o paciente ele está confuso, ele está agitado, ele tem alguma excitação psíquica, alguma alteração na sua parte neurológica, pode ser também que esse paciente esteja desidratado. Por quê? A gente viu aqui que desidratação é a diminuição de água e eletrólitos. Os eletrólitos são cálcio, sódio, potássio, que eles também fazem parte das reações químicas da sinapse lá do cérebro. Então, esse paciente ele vai ter uma alteração psíquica. E ele pode ter também oligúria. O que é oligúria? Oligúria é a diminuição da produção de urina, tá? Aí a gente falou aqui na desidratação que eu vou avaliar o paciente se ele tem um turgor da pele diminuído. Como que eu vou avaliar esse turgor da pele? O que é esse turgor? É a elasticidade da pele, ou seja, a sua capacidade de mudar de forma e retornar à posição inicial. Então, tem um exame, tem um sinal que a gente faz, que a gente consegue avaliar se esse paciente está com o turgor da pele diminuído, tá? Para determinar esse turgor, deve-se puxar a pele do dorso da mão, da parte inferior do braço ou do abdômen entre dois dedos de forma que ela fique levantada. Então, esse é como a gente vai proceder para avaliar a desidratação, o turgor da pele do paciente. A pele é puxada por alguns segundos e depois liberada. Então, a gente vai puxar a pele do paciente, né, fazer uma pinça na pele do paciente, segurar alguns segundos e depois soltar. A pele com turgor normal volta rapidamente à posição normal. A pele com turgor diminuído permanece levantada e volta muito lentamente para a posição normal. O turgor diminuído da pele ocorre com desidratação moderada a grave. Então, esse é um exame para a gente saber se o paciente está desidratado. Então, olha aqui as imagens, né? A gente vai puxar a pele para cima, a pele do paciente no dorso da mão ou no abdômen. A gente vai puxar a pele para cima e depois a gente vai soltar. Se ela fica enrugadinha, como está aqui nessa imagem, e ela demora a voltar ao normal, esse paciente ele está desidratado, tá bom? Aqui é a mesma coisa, então a gente puxa a pele do paciente, ela demora a voltar ao normal, tá vendo? Ela demora a voltar a ficar rente com as outras estruturas, esse paciente está desidratado.